Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a graça e a paz do Senhor esteja com você. É um grande prazer estarmos novamente aqui nessa Escola Bíblica Discipuladora, a maior escola do mundo. E estamos chegando até você através da programação da Pibagia Live. Pibagia Live é uma programação que está disponibilizando para você, meu querido, que não pode estar participando das nossas programações presenciais, disponibilizando estudos bíblicos, a transmissão das nossas programações, sempre para você não perder nenhum momento da bênção de Deus, do ensino da palavra e da comunhão com seus irmãos. Esperamos em Deus que essa transmissão te encontre com muita saúde, com muita paz e com muita disposição de estudar e aprender da palavra do Senhor. Eu quero pedir agora, nesse instante, que você ore comigo e consagre esses instantes que vamos ter agora mais para Deus, para que nós possamos estar realmente entrando dentro daquilo que é a dimensão do Espírito Santo, né? É a dimensão da oração, a dimensão em que nós nos abstraímos das coisas que nos cercam e nos concentramos, focamos naquilo que Deus quer falar conosco. Então, ore comigo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, por esse momento. Peço a Deus que os próximos minutos sejam momentos de muita fé e muito aprendizado. O Senhor guie o coração e a mente do irmão e da irmã que hoje estão aqui conosco, para que possam aprender ricamente daquilo que o Senhor quer presentear aos seus corações. Que também, ó Deus, nesse instante, nós possamos consagrar ao Senhor o nosso coração, nossa mente, nosso tempo, consagrar ao Senhor os nossos dons e talentos para a glória do Senhor que se manifeste entre nós. Guia-nos, ó Deus, que o estudo da Tua palavra seja de edificação e que as nossas vidas sejam de serviço e ação em prol do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos na nossa Escola Bíblica Discipuladora da Pibagia, estudando com os irmãos sobre o tema de panorama do Antigo Testamento. O que é o panorama do Antigo Testamento? O panorama do Antigo Testamento são visões, estudos, em que a gente está visualizando livro a livro do Antigo Testamento e visualizando assim de uma forma bem geral, né? A mensagem geral de cada livro. E nós acreditamos que é um estudo proveitoso, um estudo muito rico, porque facilita a gente ter essa visão geral, né? Essa visão ampla do texto. Às vezes a gente vai estudando textos isolados, versículo a versículo, capítulo a capítulo, e isso faz com que nós estejamos pegando lições que sejam lições assim bem de uma parte fracionada, né? E nós acreditamos que Deus tem uma mensagem geral também em cada curso, em cada livro, né? Então nós esperamos aqui que abençoe você esse estudo de hoje. Nós já estudamos vários livros, né? Nós estamos em livros históricos e vamos estudar hoje o livro de Neemias. Neemias. Então, quem está acompanhando também as nossas transmissões ao vivo de culto, sabe que a gente está pregando sobre Neemias, uma série de mensagens sobre Neemias. Mas é aquilo que a gente falou. Na nosso culto domingo à noite, nós estamos fazendo uma visão capítulo a capítulo, história a história, quadro a quadro, né? Muito edificante. Mas essa forma de abordagem de hoje, nós vamos ver o livro como um todo, tá? O livro como um todo. Trazer a mensagem de Neemias como um todo para todos nós, tá? Então, o livro de Neemias, ele foi escrito por Neemias, se não no todo, mas na maior parte do livro foi escrito por Neemias. Neemias, ele não era nem da realeza, ele não era sacerdote, não era um profeta, era um leigo, né? E nesse sentido de ser um leigo, ele serviu a Deus ali para esse importante trabalho de registro e de liderança, né, do povo e registro daquilo que Deus
fez em sua vida e através de sua vida, né? Então, o que nós podemos observar? Os fatos que ele narrou são datados do ano 444 a.C. até o ano 430 a.C., aproximadamente aí um período de 14 anos, né? Então, Neemias esteve na liderança do povo de Deus durante um período aí de aproximadamente 14 anos, né? E é onde estão registrados aí o texto da palavra de Deus nesse livro. Na Bíblia hebraica, esse livro, Neemias, formava com o livro de Esdras um só livro, embora escrito por pessoas diferentes e épocas diferentes, né? Ele é o último livro histórico do Antigo Testamento. Aí você diz assim, mas lá na listagem, depois de Neemias, ainda tem Esther. Muito bem, você observou bem. Depois do livro de Neemias, tem o livro de Esther, né? Mas o livro de Esther, ele acontece, a história do livro de Esther acontece antes da história de Neemias, né? A história de Neemias é do ano 444 a 430, é no terceiro grupo de pessoas que vão retornar para Jerusalém. E já a história de Esther é entre a primeira e a segunda, o segundo grupo de pessoas que estão voltando para Jerusalém, né? O livro de Esther acontece lá na Pérsia, né? Em Suzã, capital da Pérsia, né? Então, o livro de Neemias, ele tem como autor e personagem principal Neemias. Quem era Neemias? Bom, nós não sabemos quase nada sobre a infância e a juventude de Neemias. Quando o livro começa, ou quando começam os registros sobre ele, já estamos aí na corte do rei Artaxerxes, que era rei da Pérsia, quando a Pérsia estava no auge do seu poder, né? Ali governando desde ali um pedaço da Europa até a Índia, né? Então, um império muito extenso, né? Muito grande e dividido em mais de 200 províncias. Então, ele ocupava um cargo de confiança do rei, ele era copeiro pessoal do rei. Copeiro era aquela pessoa que experimentava a comida do rei antes de ser oferecida ao rei, para saber se a comida não estava envenenada, se estava ao gosto do rei. Então, tinha que ser alguém de muita confiança do rei para exercer esse cargo, né? Isso demonstra o caráter de Neemias, pessoa de caráter reto, de muita confiança e muita realmente ali integridade, né? Integridade. Bom, ele permaneceu na Pérsia, o pessoal foi retornando para Jerusalém, né? Numa leva, noutra leva, né? E aconteceu que ele foi ficando lá em Suzã, né? Isso por conta desses cargos que ele tinha. Não foi só ele, né? Muitos judeus não voltaram para Jerusalém, né? Mas no caso de Neemias, ele estava exercendo um cargo lá, né, em Suzã, mas mesmo ele não tendo voltado, a sua preocupação é revelada já no início do livro de Neemias, a preocupação dele com Jerusalém, com o seu povo, né? Então, o livro começa ele perguntando para o seu irmão, que estava de retorno de Jerusalém para a capital da Pérsia, perguntando como estava o povo e a terra de Jerusalém, né? Então, provavelmente, Neemias nunca tinha visto Jerusalém. Ele nunca tinha ido à Palestina. E muitas daquelas pessoas que estavam lá na Palestina, ele nem conhecia. Mas ele tinha um amor tremendo por aquela terra, por aquele povo, porque era o povo de Deus, né? Isso nos dá uma grande revelação, porque você tem muitos irmãos, meus queridos, você tem muitos irmãos espalhados por esse mundo. Aonde você chegar, procurar uma igreja batista, você vai ter um grupo de pessoas que são seus irmãos na fé e seus irmãos
porque tem o mesmo Pai que é o nosso Deus. Então, graças a Deus, nós temos tudo isso. Vamos nos preocupar com os nossos irmãos do mundo todo, né? Vamos correr, realmente orar por toda a igreja do Senhor, a igreja universal, quer dizer, essa igreja do mundo todo, a igreja de todos os tempos, né? Bom, ele então, motivado ali por aquelas notícias negativas sobre o povo de Deus, ele volta para Jerusalém liderando uma terceira leva de retorno dos exilados, né? Isso aconteceu exatamente aí no ano 444, quando ele vai liderar esse povo de volta para Jerusalém. Ele é contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época de Esdras e Malaquias, tá? Esdras e Malaquias. Então, Esdras vai ser também personagem do seu livro e Malaquias ser aquele que vai denunciar a frieza do povo, né? Quando o povo estava ali ainda, tinha cuidado de muitas coisas, né? Tinha cuidado do muro, construído suas casas, mas o culto a Deus não era ainda restaurado, né? Então, está aí Malaquias fazendo uma série de advertências ao povo acerca da necessidade de prestar um culto genuíno ao Senhor, né? Genuíno. Por isso que lá em Malaquias tem a questão do dízimo e das ofertas, né? Que faz parte da adoração que o povo de Deus tinha em relação ao culto, né? Porque antes o dízimo era cobrado pelo governo, né? Agora o governo tem os seus impostos, o governo estrangeiro. E aí o templo, para sobreviver, precisava do dízimo. E aí era uma questão já agora de fé. Dízimo não era mais questão de política, era questão de fé. Então agora realmente as pessoas amassem a casa de Deus e entrega o dízimo para o sustento da casa do Senhor, que está lá em Malaquias, né? Então é uma questão já de que Malaquias vai estar trazendo essa rica mensagem para todos nós. Mas Neemias, então, era esse jovem, esse homem já de meia idade, já voltando para Jerusalém, liderando, e é exatamente sobre isso que é o grande foco do livro de Neemias, a liderança de Neemias. Ele é tido como um líder por excelência, e seu exemplo de liderança tem sido usado em todos os lugares para inspirar tanto os líderes religiosos como não religiosos para encontrarem realmente princípios de liderança que possam inspirar e dar resultados com integridade, né? Que às vezes as pessoas pensam que ser líder é ser líder de qualquer jeito, né? Maquiavel dizia: os fins justificam os meios. Então, se você quiser alcançar um fim, pode fazer qualquer coisa para alcançar esse fim. Neemias vai na linha contrária. Nós queremos alcançar um fim justo, mas os meios também devem ser justos. Então, o líder cristão, ele não pode pensar só no resultado. Ele tem que pensar também na integridade dos meios, daquilo que ele está fazendo para atingir os resultados. Então, o que nós temos aqui para aprender da liderança de Neemias? Primeira coisa, nós precisamos aprender com ele, a transformar a nossa experiência de trabalho, a nossa experiência fora da igreja, né, para também ajudar no reino de Deus, né? A experiência de Neemias na corte do rei é que vai equipá-lo para liderar na reconstrução política e religiosa do povo de Deus. Então, você, nós temos trabalho, nós temos ocupações, né? E estudo, preparo. Então, isso tudo deve servir para a gente também estar trabalhando no reino de Deus, né? Se Deus permitiu, se Deus guiou, se Deus esteve em todo esse processo nosso de formação e de experiência profissional, sem dúvida Deus também está preparando aí algo ministerial dentro do reino de Deus em que essa experiência possa ser útil. Bom, Neemias também foi um exemplo de liderança quando ele uniu o povo.
unir. A união é importante e nós precisamos trabalhar com essa questão da união. Olha, vamos parar de ficar se preocupando só com os nossos problemas. Nós estamos vivendo um tempo hoje de muita... apesar das pessoas terem descoberto muitas coisas positivas, mas nós estamos também, todo mundo cuidando de sua própria vida, né? E perdemos um pouco essa noção de comunidade. Nós precisamos restaurar isso e unir o povo com objetivos comuns. O povo de Deus, a igreja. Quais os objetivos da sua igreja? Você tem acompanhado os objetivos da sua igreja? Você tem se esforçado com os objetivos da sua igreja? Ou isso está em último lugar nos seus pensamentos? Se der, eu ajudo. Se der, eu faço alguma coisa. Olha, a gente precisa estar unido, todos unidos com os objetivos do reino, objetivos da igreja, objetivos que estão sendo aí transmitidos e liderados pelas pessoas que estão na liderança da sua comunidade de fé. Bom, Neemias trabalhou para unir o povo, para resistir à oposição e cumprir seu objetivo, que era, no caso, construir o muro, reconstruir, então, a cidade. Bom, e o que ele fez, então, com a sua liderança? Quais são as obras que ele fez? Bom, óbvio, está aí a reconstrução do muro, é uma das obras principais que estão descritas no livro. Ali uma obra que tem muita preparação, mas na execução dela foi até rápida, 52 dias eles construíram tudo, porque Neemias organizou bem, planejou bem, tudo que era necessário para fazer aquela obra, né? Então, a reconstrução do muro foi algo importante, mas também o livro vai narrar os esforços de Neemias na reconstrução espiritual. Tá? Então, os seus feitos conduzem às vitórias, né? Se a gente quer ter vitória, a gente tem que trabalhar. Tá? O trabalho precede o sucesso. Só no dicionário que sucesso vem antes de trabalho, mas na vida o sucesso tem que ser precedido de muito trabalho, muito esforço, realmente. Então, quais são as vitórias que Neemias vai conquistar? Primeiro, ele vai vencer a oposição externa. Os samaritanos, os vizinhos ali de Jerusalém, não tinham interesse político no fortalecimento de Jerusalém. Eles queriam manter ali seu status de cidades principais da região, manter o seu status ali com o governador, com o rei, né? Então, eles tinham uma forte oposição à restauração de Jerusalém. Da mesma forma, ele venceu também tumultos internos, que eram causados pela ganância das pessoas, que exploravam economicamente seus irmãos, e houve muito conflito nessa área aí, mas ali Neemias, então, fez o povo se unir também, superando esses conflitos. Ele gerenciou uma multidão de pessoas em tarefas específicas, especialmente quando foram construir o muro. Neemias trabalhou muito na ideia de vamos trabalhar e vigiar, né? Então, o pessoal trabalhando, outro pessoal vigiando, pegando em armas para vigiar. Então, organização. O trabalho grande de Neemias aqui é de organização daquele trabalho. Tudo que vai bem organizado alcança bons resultados. Então, é preciso organizar. Como é que está a sua vida aí? Você quer ganhar, você quer ter vitória, né? Mas vamos organizar na vida, né? Não vai ter vitória assim caindo no colo de repente, né? Se a sua vida está toda bagunçada, vamos colocar nos seus devidos lugares, organizar item a item, né? Se você demorar muito organizando, vai reduzir muito o tempo gasto na execução e os resultados virão com mais segurança. Tá? Agora, se tudo está bagunçado, você vai se embananar todinho na execução das suas tarefas e aí os resultados podem não ser aqueles que você espera. Tá? Neemias também teve muito sucesso negociando a paz na região.
Você sabe que o povo de Israel tem uma tendência assim muito forte para rebelião, para estar lutando mesmo, né, aquele nacionalismo exacerbado. Então, Neemias teve que trabalhar isso. Olha, gente, não é tempo de revolta, não é tempo da gente estar batalhando contra os persas, né? Nós vamos agora cuidar da nossa vida espiritual, do nosso local, né? Nós estamos aqui tendo muita ajuda do rei, vamos negociar uma paz, né? Então, era uma paz favorável ao povo de Israel? Não, no sentido geral, não. Mas no sentido que estava ali restrito naquele momento, era uma paz favorável, sim. Porque, às vezes, a questão maior da gente pensar, às vezes, é querer tudo, né? Na vida, a gente precisa aprender a abrir mão de algumas coisas para ter outras, né? E essa é uma lição importante que eu acredito que nós podemos aprender da vida de Neemias. Abrir mão de umas coisas para ter outras. Por exemplo, o povo de Deus abriu mão do poder político para ter segurança e poder ter liberdade de prestar o seu culto regularmente, né? Então, meus queridos, cuidado, às vezes, de querer ganhar tudo, querer ganhar 100%, tá? Nem sempre isso vai ser possível, a gente precisa ter muita serenidade de escolher, às vezes, as coisas que são possíveis. Bom, qual foi o resultado que Neemias alcançou? Um povo renovado, um povo animado, expectativa de futuro ali ampliada, né? Isso é muito importante e nós precisamos, como igreja, sempre ter essa renovação, né, da nossa esperança, das nossas expectativas. Às vezes a gente vai estar esmorecido. Então precisa a comunidade de fé ter fé e ter esperança a respeito de futuro, né? Às vezes as pessoas pensam que renovar é só mudar, né? Vamos mudar o pastor, mudar a liderança, vamos mudar isso, vamos mudar isso, aquilo, vamos mudar até de igreja, né? E às vezes nem é isso, né? A gente precisa se renovar, isso que a Bíblia fala muito o tempo todo. Você pode ter uma nova igreja, né? Na velha igreja. Transformar essa velha igreja numa nova igreja é a renovação que nós precisamos, né? Você pode pensar assim, olha, eu vou ser um melhor crente, né? Eu vou ser um melhor crente, vou ser um melhor líder, vou ser uma melhor pessoa aí, e sem dúvida aí tudo vai acontecer, porque Deus está nesse negócio também. Deus também tem essa questão. Deus que sempre quer que o seu povo seja renovado, né? Bom, a liderança de Neemias seguia valores. Como eu falei para você, não vale a pena você ganhar a qualquer custo, né? Se você ganhou, mas teve que fazer coisas desonestas para ganhar, você teve que abrir mão de seus valores, você perdeu. Na verdade, você perdeu. Você não ganhou. O que ganhou foi só uma carcaça de você. O seu interior se foi na guerra, né, na batalha, na luta para ganhar. Tá? O inimigo conseguiu, né? Conseguiu derrotar você. Tá? Então, é necessário que a gente valorize bastante aquilo que a gente acredita que é importante. Né? O que são valores? Valores são aqueles sentimentos e aquelas posições e aqueles conceitos que a gente não abre mão deles, são coisas de valor para nós. Tá? Não abro mão. Então, quais eram os valores de Neemias? Primeiro, a renúncia. Ele renunciou à sua posição de conforto na corte para trabalhar duro numa província periférica, que era Jerusalém. E Jerusalém era tão periférico, gente. Jerusalém havia 200 províncias naquele reino, né? E vamos pensar aí num país com 200 estados, né? E no caso de Jerusalém, nem era uma província, né? Havia ali toda aquela região era uma província. E Jerusalém e a Judéia estava ali como uma terra arrasada. E Neemias abriu mão de uma posição de conforto lá na corte, um alto cargo, para ser aqui alguém que vai servir nesse bairro carente,
né, nessa região carente, né? Quem sabe a gente precisa hoje de gente que tenha mais essas renúncias, né? Saia das grandes cidades, saia da zona de conforto aí, né? Para trabalhar no interior, para trabalhar nos bairros pobres da cidade, né? Hoje nós vimos às vezes a dificuldade de ter pastores no interior, né? Na região nossa aqui, precisamos de pelo menos uns 10 pastores, gente que queira ganhar pouco, né? Ou que possa abrir mão de salário, né? Para ganhar pouco, para servir na nossa região com seus talentos, com seus dons, implantando igrejas, fortalecendo igrejas, treinando irmãos, fazendo trabalho missionário, fazendo trabalho realmente assim de união entre as pessoas, né? Então a gente precisa disso tudo, mas está faltando às vezes gente que renuncia. Esse valor está raro nos dias de hoje, né? Quem sabe eu estou falando aqui, Deus não está tocando no seu coração para renunciar sua zona de conforto e vir trabalhar aqui no Bico do Papagaio, né? Bom, precisamos também de gente que tenha como valor a parceria. Neemias tinha essa ideia, trabalhar com os outros, né? Trabalhar com os outros. Então ele fez parceria, por exemplo, com Esdras, numa coisa que ele precisava de gente mais entendida naquele assunto. Por exemplo, para a reconstrução espiritual pretendida. Tá? Então ele era um líder político, sabia administrar, mas quando volta à área espiritual, apesar dele ter uma vida espiritual, ele precisava de um sacerdote. E ele então fez parceria ali com Esdras no seu trabalho. Grande parte do livro de Neemias, né, pelo menos aí uns 5 capítulos ou 6 capítulos, tem a participação de Esdras aí, de seu trabalho de inspiração bíblica para o povo de Deus se reconciliar com o Senhor. Bom, um valor que vai se destacar aqui em Neemias é a humildade. Isso é um tipo de valor que vem junto com a ideia de renúncia, né? Você ter humildade, você trabalhar assim com essa ideia de eu sou menos importante, né? Aquela ideia de João Batista, né? Importa que ele cresça, que eu diminua. Então, humildade. Como é que se evidencia a humildade na vida de Neemias? Eu quero colocar 2 pontos. Primeiro, a sua busca de Deus. Desde o primeiro momento. Tudo que ele fazia, ele orava. Ele pedia ao Senhor. Ele era uma pessoa de intercessão. Então, Neemias é humilde nesse sentido. E o segundo lugar, quando ele era humilde também por quando ele atribuía a Deus o seu sucesso. Então, ele nunca ficava se gabando, né, como a gente diz hoje, né? Se exaltando, né? Ele sempre atribuía que a vitória era do Senhor. Deus luta por nós e então ele é que é o dono da vitória. Meus queridos, queria passar uma lição importante para vocês desse texto, desse livro de Neemias. É a ideia de Deus escolher, Deus capacitar, Deus fortalecer quem vai trabalhar para Ele. Tá? Tem uma oração fantástica de Neemias em que ele diz: fortalece os meus braços, fortalece as minhas mãos. E Deus é assim, Deus escolhe a pessoa, né? E Ele capacita as pessoas e Ele fortalece as pessoas que vão trabalhar na sua obra. Não tema servir ao Senhor. Não tema, que você, além dos galardões fantásticos que você receberá prometidos pelo Senhor, existe também a certeza de que Deus não vai deixar você lutar sozinho. Esse cântico maravilhoso, é com ele que eu queria que você encerrasse esse momento de reflexão, pensando, quando Deus escolhe alguém, Deus mesmo vai fazer tudo o que determinou em seu coração. Ele capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e ele não falhará. Meu Deus e meu Pai, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de ter entrado, ó Deus, na casa
e na mente dos meus irmãos e amigos. E eu peço a Deus que essas palavras aqui estudadas do livro de Neemias possam alcançar o coração de cada um e cada uma e fortalecer a mente, fortalecer o coração. E se alguém, ó Deus, tiver sido tocado, o Senhor o chame para a obra do Senhor. O Senhor, Deus, fortaleça essa pessoa, capacite essa pessoa e o destine para onde o Senhor o chamar. Eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas e peço que o Senhor esteja nos ajudando a sermos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu querido. É com grande alegria que a gente encerra mais esse dia, essa escola bíblica, e desejamos a você um bom final de semana e que a graça e a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre. Deus abençoe.